O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso assunto é adolescência e família. Nós estamos aqui no estúdio com a Mariana Harumi, que é psicóloga e supervisora clínica. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, que assunto importante. Obrigada, viu, pelo convite. Nós que agradecemos, né, falar de um assunto tão importante para o adolescente e para a família também, né? A adolescência é considerada por muita gente um período difícil, né? Por ser o momento que a pessoa ingressa na vida adulta. Então, vou saber da Mariana o que se passa aí na parte psicológica nessa fase de transição. Acho que esse é um tema que convoca toda a sociedade, né? Como a gente observa a quantidade de problemáticas familiares, sociais que se iniciam a partir do adolescente, né? Então é importante a gente pensar quem é o adolescente, qual o contexto social dele, o contexto familiar, né? Os períodos em que a adolescência inicia para cada um. Porque a gente fala de adolescência, mas a adolescência é um período psicológico, se a gente for pensar, né? É muito individual. Então, quando me perguntam quando começa a adolescência, né? Eu vou dizer que para algumas pessoas começa com 13, para outras com 15, tá tudo bem. É muito importante que a família saiba respeitar, observar a individualidade, né? Que essa transição da infância para a idade adulta, né? Que abrange aí a adolescência, ela vai variar de acordo com a questão biológica, hormonal, né? E vai trazer várias questões ali borbulhantes, né? Desse lugar que a gente estava conversando aqui um pouco antes, que é uma queda do paraíso. A infância vem com esse lugar lúdico, rico de imaginação, de fantasia, de tempo livre, e de repente a entrada na adolescência já começa com muita convocação, né? Com esse lugar que é uma chamada para as responsabilidades, para o mundo adulto, e o que isso causa, né? Nesse indivíduo que está ali se tornando adolescente e nas famílias, né, para lidar com isso. Então, você falou uma coisa importante, Mariana, que é essa questão das várias questões. E socialmente, hoje, a gente percebe que muitas famílias, né, querendo o bem do filho, às vezes antecipam um pouco as responsabilidades, né, da vida adulta ali, com relação a estudo e uma série de coisas, né? Queria que você falasse para a gente da importância da vivência infantil, da vida infantil plena, né? E o que isso pode causar, né? Uma antecipação aí de responsabilidades para aquela pessoa. Olha, eu costumo dizer que as responsabilidades, elas são importantes, devem ser introduzidas aos poucos, desde a infância. O que a criança dá conta de fazer é arrumar uma cama, ajudar numa determinada tarefa, mas sempre de acordo com a idade e com o que ela pode carregar, né? O excesso de atividades e a falta de ócio traz um comprometimento, né? Eu falo que a infância e a adolescência é o chão que a gente pisa a vida toda. No meu consultório, eu nunca recebi um adulto que não chegou contando sobre o que ele viveu na infância, o que ele viveu na adolescência, e cada um aqui pode pensar os flashes de memória, os sentimentos, as sensações que trazem desses outros períodos. É essencial que isso seja cultivado e cuidado com muito amor e carinho, né? Então, o excesso, quando eu sobrecarrego o adolescente com coisas que ele não dá conta, né? Então, sai de uma coisa, vai para outra, para outra, para outra, a hora que ela vai respirar é só à noite. É uma queda muito abrupta mesmo, né? Da vida que ela tinha para essa entrada. Hoje a gente tem visto uma convocação produtiva social, né? Do mundo em que a gente vive. E isso tem sim consequências. A criança precisa de ócio. A criança precisa viver até esse momento do não fazer nada, né? O que eu vejo e observo é que às vezes pais que tiveram uma adolescência também complicada, também com questões pessoais, não estão bem com a sua própria adolescência. Então, quando o filho entra na adolescência, o medo que eles têm de que aconteça alguma coisa, sabe o apocalipse adolescente? A gente olha e fala, é na adolescência que pode entrar uso de drogas, questões depressivas, vários tipos de transtornos e distúrbios e desvios de condutas. Então, os medos que os pais acabam tendo desse período e às vezes até a má resolução da adolescência deles e coisas que eles viram, assistiram e temem, eles começam a colocar o filho para fazer muita coisa e ocupar demais.
E aí a gente acaba fazendo o que eu também estava contando aqui na nossa conversa, que é desiludir o indivíduo. Então esse adolescente, ele de repente perde o brilho do olhar, desilude demais. E o lugar da desilusão, ele também não é bom, né? A gente tem que ter um encanto pela vida, um encanto pelas atividades, pelas coisas cotidianas, né? O lugar da desilusão, ele é deprimido, né? Então a gente precisa manter o encanto, manter o ócio, manter o fazer as coisas com calma, não precisar correr o tempo todo. Isso é muito importante. Muito bem. E falando da mudança, né? Essa questão, vamos dizer, química, psíquica, queria que você falasse o que acontece ali naquela pessoa, que até então é uma criança, e aí de repente ela percebe que ela vai ter uma vida adulta, com muita responsabilidade. O que acontece aí na cabeça da pessoa, Mariana? Olha, hoje as pessoas até se espantam quando eu falo isso, mas a adolescência, biologicamente, pela formação do córtex pré-frontal, ela foi adiada para até os 25 anos. É com 25 anos que o córtex pré-frontal está totalmente formado. A neurociência vai contar isso para a gente. Então, começam-se as questões hormonais, vai variar hoje em dia as meninas estão menstruando até com 9, 10 anos, imagina. Então, o quanto tem uma antecipação da pré-adolescência, né? E essa adolescência é estendida até esse período. Por quê? O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo controle inibitório, tomada de decisão, controle de tempo, que são coisas muito importantes. É a partir desse momento, dessa formação, que o indivíduo, a gente vai olhar ele como um adulto que vai conseguir não entrar numa briga a qualquer momento, não aceitar qualquer provocação, sabe? Ser responsável pelo seu tempo. É claro que a gente vai solicitando desse indivíduo durante todo esse período, cobrando de uma forma gentil, né? Trazendo ele para essa realidade. Mas todas essas mudanças fazem um boom aí dentro da vida orgânica, como você disse, biológica também, e trazem consequências no comportamento. Então, quando a gente pensa nesse adolescente que está tendo essas questões hormonais, está sendo convocado através de uma mudança física do corpo. Às vezes esse adolescente ele fica mais constrangido, mais tímido, ainda se adaptando com um novo corpo, vivenciando lutos da infância, luto do corpo infantil, de como era tratado pelos pais da infância. Existe todo um processo que está acontecendo ali nesse momento, né? Então ele pode ficar mais retraído, querendo ficar mais no quarto. A gente escuta isso, né? Os pais se queixando, não quer mais fazer as coisas comigo, conversa pouco. Eu vejo pais que se sentem rejeitados. E não é rejeição, é um processo hormonal. Então, tudo isso está acontecendo ali, psicologicamente, biologicamente, né? Como que os pais lidam com isso? Eu digo para aproveitar cada minuto. Então, quando os filhos falam, pai, me leva para tal lugar, aproveite, sabe? Essa carona que você vai dar ali, dá às vezes para os colegas, passa para pegar alguém, você escuta a conversa, vai conversando no caminho. Esse processo desse trânsito, de poder estar junto quando eles solicitam, de respeitar um pouco do silêncio deles, é porque tem toda uma transformação e toda uma elaboração interna, né? Psicológica e biologicamente, que está sendo elaborada ali e que é importante de ser respeitada. Então, você falou uma coisa muito importante, Mariana, que é com relação aos pais, né? Então, na verdade, os pais também precisam ter uma indicação psicológica aí de como tratar esse momento, né? Que é um momento importante para todos, né? Para os pais e para aquele filho que está adolescente. E eu queria que você desse algumas dicas aí, porque ao mesmo tempo os pais têm e devem respeitar essa liberdade, as escolhas, né, do novo adulto, mas também precisam intervir em algumas coisas que podem ser de risco para aquele filho. O que você pode dizer de dica aí para os pais, Mariana? Sim. E são dúvidas, né? Sempre que a gente abre uma caixinha de dúvidas aí para pais de adolescentes, transbordam, são várias questões que eles estão tendo que lidar nesse momento. Eu vejo que até isso que nós começamos a falar sobre o isolamento, eles começam a ficar no quarto. Quanto tempo eu deixo no quarto? Né? Porque é importante convocar, fazer a saída, ir abordar, ir lá bater, tá tudo bem, vem almoçar e jantar com a gente, trazendo para não deixar isolar demais. Né? Ao mesmo tempo que eu respeito, eu preciso achar o limiar disso.
né? Também os comportamentos explosivos, a gente entende, como eu falei aqui, o controle inibitório, né, não está totalmente formado. Então, a gente tem questões como bate-porta do quarto, não quero. Então, todas essas coisas que estão muito associadas com o adolescente, que ele não está fazendo para afrontar, ele não está fazendo exatamente só porque ele quer ferir alguém, né? Porque às vezes ele não conseguiu controlar mesmo. Do jeito que a emoção veio, o adolescente ele mais sente do que pensa, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Ele sentiu, ele vazou, né? Então, de que forma eu posso conversar, falar sobre sentimentos, ajudar o adolescente a nomear, sabe, filho, ir lá e conversar. Você viu o que você fez agora, batendo a porta, ficando com raiva, né? Você percebe que isso exagerou, que excedeu no teu comportamento e tentar um diálogo, isso é muito importante. Quando eu dou só ordem, né, e voz de comando com o adolescente, ele bloqueia e não me ouve. Então, eu falo que a principal coisa que a gente precisa orientar os pais é achar um canal de comunicação, né? Eu não posso ordenar o tempo todo, isso não é diálogo, isso não é comunicação, eu não acesso ninguém, né? Mesmo nós adultos, se alguém chegar aqui e começar a mandar você fazer um monte de coisa, falar, quê? Não quero nem ouvir mais, vou embora, né? Agora, se eu te perguntar o que você sente, o que você quer, o que você pensa a respeito disso, e eu puder te ouvir junto, né? Sobre as suas questões, mesmo que eu diga não estou dizendo que você tem que libertar tudo e liberar, não vai voltar às 5 da manhã, mas por que você gostaria de voltar às 5? O que está acontecendo? O que acontece da meia-noite às 5, que eu estou pedindo para você voltar à meia-noite e você não quer, né? Vamos ouvir, eu não preciso liberar para ele voltar, mas eu preciso ter um canal de comunicação. Eu acho que esse é um ponto-chave entre as famílias, sabe? Entender, aceitar, não levar para o pessoal e conseguir acessar, né, esse adolescente através do que ele tem para falar, né? Poder validar o que ele sente, validar o que ele tem para dizer. Muito bem, Mariana. Essa dica aí da comunicação, né, importantíssima, né? Até porque a partir do momento que essa criança, esse jovem aí tem autonomia, ele vai sair de casa, como você falou, vai ter novos amigos, né? E aí existem riscos, né? De droga, alcoolismo, né? Que os pais têm que ficar atentos. Mas sobre a questão da comunicação, eu queria saber o seguinte: hoje a gente vive não só os adolescentes, mas a família num modelo contínuo de trabalho, de exigência de muitas coisas com pouco tempo para essas conversas, né? Então, infelizmente, né, inclusive muitas pessoas são pais ou mães, normalmente mães solo, né, que tem também que sustentar o lar e às vezes até a questão econômica da maioria da população, né? Como é que você vê essa dificuldade hoje da comunicação, né, com tanta coisa acontecendo e ao mesmo tempo a gente acaba se distanciando da própria família, né? Isso. E que importante que é a família, como é prioridade a família, né? E a gente tem observado uma família em crise, né, Edmundo? A gente tem notado isso, assim. E como as pessoas também sofrem, é por essa sobrecarga. Quando você diz de uma mãe solo, de um pai solo, que tem que trabalhar, essa pessoa também está em sofrimento, né? Ela deixa, e muitas vezes ela deixa sentindo muito de deixar, né? Eu penso que nessa hora a gente tem que tentar evidenciar e trazer que a qualidade de tempo, ela é curativa. O afeto, o amor, esse olhar atento, mesmo que em pouco tempo, ele é curativo, né? Essas saídas, como você disse aí, né? A entrada da adolescência, eles estão saindo e o que fica atraente para os adolescentes é o universo social, é o universo dos amigos e é para ser assim, né? É o que está acontecendo lá fora, são as festas e esses lugares oferecem riscos mesmo. Eu falo que quando essa criança ela se sentiu amada, quando esse adolescente ele se sentiu validado, quando ele se sentiu uma pessoa importante, quando durante todo o processo de vida dele teve uma construção de autoestima, de importância dele na vida, o risco é menor. Então não é só na adolescência que eu vou trabalhar isso. Esse preparo para que esse adolescente saia, consiga dizer não para alguns abusos, consiga dar limite para as coisas, não ir para riscos absurdos, ele é construído desde o nascimento,
né? É desde aquele momento em que a criança nasce, que ela recebe olho no olho, que ela é espelhada, validada, que o que ela faz é aplaudido de certa forma, é uma construção de vida, né? Quando esse adolescente sai, ele sabe quem ele é, ele sabe a importância que ele tem, ele não vai entrar em qualquer furada, né? Quando chamarem ele para fazer uma coisa que ele sabe que é de risco, que é ofensivo, que fere, ele vai conseguir dizer não, né? Só que muitas vezes o que a gente vê, como nós estamos falando aqui da família em crise, é que as próprias famílias, elas estão feridas e em sofrimento. E elas não conseguem fazer essa atenção durante a vida, né? Eu falo que a maioria dos pais, eles não querem, não fazem nada por mal, eles estão atrapalhados, eles também estão em sofrimento, né? Então, como é importante eu parar, pensar, como eu falei aqui, olhar, meu filho entrou na adolescência, como foi minha adolescência, o que eu vivi, o que eu posso estar projetando no meu filho, que medos eu posso estar projetando, ou, né, deixa eu separar, deixa eu enxergar quem é meu filho e quem sou eu, né? Que trabalho importante, eu falo que como seria bom se todas as pessoas pudessem se olhar um pouquinho, falar de si um pouquinho, se analisar um pouquinho, né? Que isso ajuda nesse processo de lidar com os filhos e de prepará-los, né, para libertar para a vida. Perfeito, Mariana. E dentro desse contexto que você falou muito bem da família hoje, né, da forma que as famílias estão vivendo, nós temos também um novo ingrediente que são as redes sociais, os jogos online, né, que antigamente essa geração que é pai hoje não passou por isso na adolescência, né? Então, como lidar com essas situações que levam também esse adolescente para um isolamento? Sim, isolamento, comparação, as redes sociais e a tecnologia, esse universo da internet, ao mesmo tempo que trouxe muito conhecimento, né, de mundo, nós não tínhamos um Google, a gente tinha que ir lá numa enciclopédia, ir até a biblioteca para procurar buscar informação. Nós somos essa geração. Essa nova geração, eles têm a informação num dedo, num gatilho. Agora com a inteligência artificial, então, projetos e coisas, e ao mesmo tempo, assim, eu não gosto de endemonizar a internet, porque eu acho que traz muitos recursos e muitas coisas boas. Os jogos também, né? Tem horas ali que eles estão entretidos e exercitando várias áreas do cérebro executivas, de funções criativas também. É um universo também positivo. O que acontece é quando você acessa com excesso, né? E aí a gente tem visto isso como fuga, né? Assim como o álcool para o adolescente em alguns momentos é fuga, é refúgio, é anestesia, é um jeito de socializar, de liberar da timidez, esse universo tecnológico também. Eu fico ali atrás de uma tela, falando por um fone, tô com algumas pessoas, mas não exatamente ali naquele lugar, ninguém está me vendo, ninguém está me apontando, né? Então, quando começa a virar fuga, é um problema. Tem um limite de quanto isso deve ser utilizado, né? Outra questão é isso que você disse das redes sociais, como os adolescentes se comparam. Eu vejo, assim, adolescentes que se sentem... se criticam muito, críticas ao corpo, à aparência, a não viajar, a programas e coisas que fazem, que ficam se baseando no que as pessoas postam ali, e o que as pessoas postam é só os bons momentos, mas ninguém é só bom momento, né? E a gente precisa entender e acolher também esses outros lugares. Tem hora que quem está ali sorrindo e postando uma linda foto, tem um outro momento em que ela está chorando, que ela está triste, que ela está angustiada. O indivíduo é isso tudo, mas o recorte que vai para lá geralmente é só o recorte bonito, né? Então isso ilude muito o adolescente, ele começa a achar que a vida dele é muito ruim, né? E muitas vezes a vida dele é igual a outra que ele está se comparando ali. Outra questão também da internet são os bullying, os cyberbullying, né, que a gente tem visto. Como é importante que os pais estejam atentos, vejam o que esses adolescentes estão olhando, observando, de que forma eles estão interagindo. A gente precisa orientar nossos filhos com relação às redes. O que posta, que tipo de foto, tipo de exposição, fotos para quem manda, né? Então, é uma outra coisa que a gente tem que se preocupar e que talvez não fosse uma preocupação lá para trás. Muito bem, né? E dentro dessa questão comparativa, né, a gente tem, inclusive, também a mídia, né, os modelos de pessoas aí que são jogadores de futebol, cantores, né, que têm uma vida completamente irreal e que muitas vezes se tornam ali uma referência, né,
para esse adolescente. Aí eu queria saber, Mariana, a gente tem perdido muitas referências, né, de uns tempos para cá, né? As famílias, até pelas mudanças da família, como você mesmo falou, alguma desestrutura em muitas famílias, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dessa referência, que é importante para esse adolescente também não até ficar deprimido por conta de se comparar com pessoas que são fora da realidade. É. E mesmo essas pessoas fora da realidade, a gente escuta tantas coisas assim que por trás das redes sociais tem uma síndrome do pânico, tem uma depressão, tem outras coisas. E quando essas pessoas revelam, eu acho até importante porque é como se integrasse esse indivíduo. E quem está assistindo só a parte do glamour, entende que por trás do glamour tem tantas outras coisas também, né? Então, esses modelos, eu digo que uma vida simples, uma vida que é cultivada com sorriso, dentro de casa, né? Uma mãe que sai para trabalhar, tem que trabalhar, é cansativo, mas que volta e conta o que fez no trabalho, que conta que gosta do trabalho, que se expõe, que conta também as dificuldades. Essa pode ser a melhor referência, né? E a gente pode olhar para o que tem glamour e até desejar esse outro universo, mas entender que essa vida aqui que a gente tem, que é o que faz parte do nosso cotidiano, ela também pode ser interessante, né? Que caminhar num parque, num sábado à tarde, se eu não posso ir para grandes lugares, isso pode ser agradável. Que me reunir com os amigos numa praça pode ser interessante e agradável. E aí a gente pensar que o que eu posso fazer e estar bem, né? Independente do que o outro pode, como eu vou cuidar bem de mim, como eu vou me dar coisas boas dentro do que eu posso. É possível ser feliz com o que a gente tem, né? Muito bem, com certeza, Mariana. E até em cima disso que você falou, né, da questão não só das mudanças, mas dessa comparação natural que acontece nessa fase da adolescência, fala para a gente, Mariana, quais os cuidados aí dos pais para perceber uma eventual depressão ou também ansiedade que vai estar abalando a saúde mental desse adolescente. O que é importante para perceber que ele não esteja bem? Tá. Vamos ficar atento às mudanças muito significativas de comportamento. A gente sabe que da infância para a adolescência, como nós falamos, tem um salto. Então, é muito comum os pais de adolescentes falarem: mudou muito o humor, oscila o humor, aquela criança que eu tinha. Eles ficam até nostálgicos, os pais, assim. Era uma criança tão alegre, fazia piada, brincava, estava sempre querendo sair na rua, agora para tudo que eu chamo não quero, né? Então, também tem uma questão até bioquímica nisso. O limiar de excitação do adolescente, ele diminuiu. A criança, quando a gente fala, olha uma pombinha na janela, a criança vem correndo, uma pombinha na janela, a excitação é rápida, o limiar de excitação é aqui, ó, né? Do adolescente, toda essa questão hormonal, bioquímica altera, então vai lá para cima. Ó a pombinha na janela, que tem uma pombinha na janela? Vamos sair tomar um sorvete, a criança já sai correndo, eu quero tomar um sorvete. O adolescente não quer tomar um sorvete. E isso faz parte desse comportamento. Eu digo isso porque às vezes forçar ou insistir, não respeitar, né? Então, não quer sair tomar um sorvete? Então já sei. Eu vou comprar o sorvete e a gente vai tomar junto aqui em casa, tá bom? Tá bom. E a gente toma um sorvete junto, conversando. Eu tô perto, mas eu tô respeitando um pouco dessas nuances de humor aí que estão acontecendo. Isso é importante. Quando esse adolescente não quer conversar de jeito nenhum, se isola demais, você às vezes pega ele chorando, né? Volta da escola cabisbaixo, não tem amigos, você fala, por que você não quer encontrar, né? Você foi convidado, não quero, não aceita convites. Eu acho que aí nesse momento é hora de conversar, né? O que está acontecendo? Tenho te notado muito triste, né? Você quer conversar comigo sobre isso? E o que vai fazer o adolescente contar, Edmundo, é a intimidade também construída, sabe? Eu falo que a gente não tem que ser Mulher Maravilha enquanto mãe, nem super-homem enquanto pai. É importante que às vezes a gente fale, olha, hoje eu não estou muito bem. Isso dá abertura para que o meu filho consiga me dizer quando ele não está muito bem também. Agora, se eu finjo, quando a criança chega e fala, tá tudo bem, mamãe? Eu falo, tá ótimo. Mas ele está vendo que não, o que ele vai me responder quando eu perguntar se está tudo bem? Tá ótimo.
porque a gente não tem liberdade para falar sobre coisas tristes. Então, isso também é importante, que os diálogos sejam verdadeiros, honestos. Não que eu vou ficar me lamentando para o meu filho das coisas, mas essa verdade, esse lugar onde eu posso falar e ter intimidade, isso faz muita diferença. Agora, notou essas alterações, não sei lidar, também pode estar procurando uma ajuda, né? Procurar um especialista, se vê que as coisas estão mais angustiantes. Além da depressão, tem episódios de muita ansiedade. Então, a criança também entra na adolescência e está sempre, preciso chegar logo, não posso perder nada. E você vê que tem uma excitação de um outro jeito também, que daí fica nervosa demais, às vezes chora porque errou, porque tirou uma nota um pouquinho abaixo do que esperava. Então, você vê que também tem essa outra nuance aí de dificuldade para o adolescente, que é uma ansiedade, que é um preciso demais, perfeccionista. Isso também precisa ser conversado, né? Ajudar, acalmar. Não precisa ser perfeito, tá tudo bem. Tem hora que a gente erra, tem hora que algumas coisas não dão certo, né? E se precisar também procurar um especialista. Muito bem. E nesse universo da sociedade atual, né, que, como a gente falou, o perfil da família mudou muito, né, Mariana? Que dica você daria, por exemplo, uma mãe solo que tem um filho, né, que é homem, e que pode, eventualmente, ele estar com alguns problemas com sexualidade, né? De uma forma geral, como lidar com esse tema da sexualidade num caso desses, né, que no caso é uma mãe que não foi menino, né, então naturalmente vai ter dificuldade, ou mesmo uma família tradicional. Como falar da sexualidade com os adolescentes? Olha, é uma dúvida que abordam bastante, né? Muitas famílias têm essa questão, porque a gente tem culturalmente a sexualidade como um tabu e não devia ser, né? A sexualidade faz parte da natureza, a gente joga ela na sombra, faz parte da natureza humana. E a gente tende a excluir, não falar, né? E quando a gente fala de sexualidade, eu nem estou falando sobre sexo, eu estou falando sobre um corpo humano que tem partes íntimas, né? E que quanto mais natural a família puder lidar com isso durante toda a vida, né, desde a infância, porque a questão da sexualidade, eu falo, a gente não começa a falar de sexualidade na adolescência. A gente trabalha isso desde a infância. A criança tem dúvidas, tem questões, né? Eu preciso orientar desde a criança a se proteger, né? Quais são as partes que as pessoas podem tocar, as partes que as pessoas não podem tocar. Isso é uma coisa que precisa ser falado, e com naturalidade, para a criança saber. Depois, na adolescência, quando o adolescente vem com alguma questão de sexualidade, se eu não estou bem, assim como eu falei da adolescência, né? Se eu não estou bem com a minha sexualidade, se eu não lido bem com isso, a expressão que eu vou fazer quando ela pergunta, já diz não pergunte nunca mais, né? Então eu vejo e falo como a gente precisa ter um preparo e elaborar isso. Pais e mães de adolescentes, se preparem, as perguntas vão vir, né? E tente não ruborizar, não se assustar. Então, observe, veja como é a sexualidade para você. Lembre que é parte da natureza humana. Tente não negligenciar isso, né? Porque do jeito que a questão vem, a pergunta vem, se eu demonstro muito pudor, é como se eu estivesse transmitindo a informação. Não sei falar sobre isso não se fala. E aí esse adolescente vai procurar informação em outros lugares, né? A questão que você traz de uma mãe com um filho homem, ela não foi menino, né? Mas ela criou um menino. Então ela pode falar da maneira mais natural possível, no sentido de que, olha, primeiro eu digo assim, responder as perguntas que ele faz, porque aí a gente não invade, não comete uma invasão da curiosidade. Então, assim, o que o adolescente está perguntando? Eu quero saber sobre ereção, eu quero saber sobre camisinha, eu quero saber sobre como chegar numa menina, o que faz com que ela se sinta atraída, né? E aí a mãe vai respondendo ali de acordo com o que ele pergunta. Não dê palestra, não fique horas falando sobre tudo que você sabe, nem teorizando. Que seja um diálogo, sabe? Então perguntar o que você acha disso, qual que é a tua opinião sobre isso também, isso é se comunicar. Eu abro também para o outro. Se eu fico só falando e ainda atropelo a informação que ele queria saber, corre o risco dele assustar com o tanto de coisa que eu falei, eu dar informação que ele nem queria saber, nem estava pronto para saber. A psique tem sabedoria, ela pergunta
o que ela está preparada para saber. O que ela ainda não perguntou, eu posso ir aguardando e acompanhando, né? Mas a informação mais importante é tentar trabalhar isso com naturalidade, partir do ponto que você já sabe. Olha, o que que você já sabe, o que que você já viu, quais são as curiosidades que você tem, o que que você pensa a respeito disso, e aí tentando dar as informações sempre com verdade, com clareza, e sem essa coisa da palestra, de muitas, sabe, muitas horas falando. Ali, algo mais sucinto, junto, né? Tudo bem. Então, comunicação e atenção, né, Mariana? É o segredo, né? E como é que você percebe na rotina de hoje, como é que a gente pode criar esses espaços aí tão importantes com os filhos da gente? O que é que você sugere para os pais que estão com filho adolescente, já para tratar de criar essa intimidade maior e poder ter esse diálogo para evitar tanta coisa que pode ser prejudicial para o próprio filho, né? Sabe uma coisa que eu aproveito muito? Eu sou mãe de adolescente e tenho um outro que já é jovem, eu tenho um de 13 e um de 20. Então passei com o de 20 aí e agora estou com o de 13. Quando eu falo sobre essas pequenas oportunidades, levar a buscar, estar junto com os amigos, sabe? Deixar vir para casa, você escuta as conversas nas horinhas que você está ali. E uma outra coisa que eu acho interessante, que eu sempre faço, é assistir o que eles assistem, junto com eles. Nem que seja um pouquinho. Eu também trabalho o dia todo, também tenho uma rotina acelerada pelas demandas, mas eu chego em casa, vou lá, meu Miguel está assistindo alguma coisa, que conteúdo é esse? E aí eu vejo, ele está assistindo lá, de repente, um youtuber que fala sobre isso, aquilo. Na hora que o youtuber fala, eu já comento com ele também, aproveito aquela deixa para a gente conversar sobre, nossa, filho, olha esse comentário, foi preconceituoso, né? Esse comentário que o youtuber falou, olha isso que ele está falando de sexualidade, você concorda? Você acha que é isso mesmo? Então, a gente interage a partir do conteúdo e do que é interessante para ele. Se eu chamar ele para falar isoladamente sobre isso, talvez ele não queira. Mas quando ele está ali assistindo, e aquele conteúdo já é interessante, está provocando ele de alguma forma, e eu posso entrar, sentar junto e participar, é de um outro jeito, tem uma outra aceitação. Sem falar que ele se sente visto, se sente querido, se sente que alguém tem interesse no que ele está vendo e fazendo. Então, é uma das maneiras que a gente entre no universo deles. Não vamos querer que eles venham entrar no nosso, que eles venham discutir com a gente racionalmente, não vai ser desse jeito, sabe? Então, sempre que eu puder, eu entro no dele. Muita sensibilidade, né, Mariana, para tratar com a família da gente, com as pessoas que a gente ama, né? Vou ter que chamar a Mariana mais uma vez aqui no próximo programa, porque o nosso tempo já acabou, e eu queria pedir as considerações finais da Mariana sobre esse assunto tão importante que é adolescência e família. Muito obrigada pelo convite, que tema importante. Eu gosto muito de falar sobre infância e adolescência. Eu acho que quando a gente faz essa fala, essa conversa, a gente está fazendo uma contribuição social. Quantas famílias não sabem mesmo, né, Edmundo? E eu falo, tem muita informação na rede. Tem, mas é como se a gente tivesse que fazer uma peneirada, porque tem muita informação boa, mas tem muita informação atropelada, atrapalhada, muita informação que não confere. Então, que trabalho bonito é esse de informar, da gente poder falar, né? Eu acho que quando você fala sobre a sensibilidade para olhar para o adolescente, né? É isso, não tem uma outra forma, porque cada adolescente, cada criança é única. Né? Então, quem tem em casa é prestar atenção do que meu filho gosta, né? De que jeito eu posso me aproximar dele, ter intimidade, de que forma eu posso cuidar dos meus conteúdos em conflito para que não passe. Né? A gente tende, às vezes, a reproduzir coisas que nós vivemos, né? Ou eu falo que ou reproduz, ou repete, ou repele, né? Então eu vejo que algumas famílias dizem, minha mãe me tratava desse jeito, eu vou tratar desse jeito, ou minha mãe me tratava desse jeito, eu vou tratar do oposto, e não acha um caminho do meio, não acha um caminho sensível, que olha para quem é essa pessoa que está comigo. Então acho que esse é o melhor caminho, da sensibilidade, do olhar, né? De entender a individualidade de cada família e de cada indivíduo mesmo. Perfeito, e entender que a questão não é só dos adolescentes, mas a família, como é importante, né? O adolescente nessa fase ter essa ajuda, esse acompanhamento, esse entendimento dos pais para poder escolher os melhores caminhos para a sua vida. Eu quero agradecer a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.